Muito bem, o nosso programa de hoje está muito especial. Estamos recebendo aqui na sede da Interativa o prefeito municipal, Jorge Pozzobon, e o vice-prefeito, Rodrigo Décimo, que vão falar do panorama da nossa cidade e também dos 166 anos de Santa Maria. Não sai daí. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Muito bem, o cenário do nosso estado não é muito bom, mas acredito que nós precisamos falar das ações de Santa Maria, o quanto Santa Maria está empenhada em resolver o problema da enchente e como a prefeitura municipal está mobilizada. Então, Jorge, muito obrigada por estar aqui. Vamos falar então um pouquinho quais são as frentes que a prefeitura está fazendo agora, nesse momento, para solucionar essas famílias que estão desalojadas em Santa Maria. Bom, primeiro que é uma satisfação poder estar aqui, Silvana, e dizer de maneira claramente, quando eu falo que a gente quer trilhar um caminho seguro em direção ao futuro, o futuro depende do presente, e o presente também é construído com o que a gente fez no passado. Nós vamos sim fazer 166 anos agora, não podemos esquecer o que nós passamos nos últimos anos. E depois vai entender por que eu estou falando isso. Logo que eu assumi o governo em 2017, no final de 2017, tínhamos um temporal que devastou boa parte da cidade, caiu a parede do centenário, logo depois veio o maior surto de toxoplasmose do mundo, que foi aqui em Santa Maria, logo depois veio um surto de infecção intestinal, que matou 2 crianças, uma de 4 e outra de 6 anos, logo depois veio a Covid, a pandemia da Covid-19, logo depois veio a dengue, tivemos outro temporal, tivemos um vendaval, tivemos a dengue 2 e agora temos esse temporal, maior tragédia climática do estado do Rio Grande do Sul. Nós não podemos esquecer que todas essas guerras nós vencemos. E nós vamos vencer essa guerra. Eu não tenho a menor dúvida. Então é importante a gente fazer uma retrospectiva do passado para garantir para esses milhares de telespectadores que nós vamos vencer essa guerra. E de que maneira nós vamos vencer? Já trabalhando o que nós fizemos. Não adianta ter a guerra agora e agora nós vamos montar um exército para combater a guerra. Não. É importante nós relatar para mostrar para o telespectador que quando a gente fala de esperança, é o que nós já preparamos. Israel é um grande exemplo. Israel é um grande exemplo de estar vivendo uma guerra, mas Israel não se preparou agora para enfrentar a guerra. Nenhum desses grandes países que estão em guerra hoje, lamentavelmente em guerra, se prepararam agora para enfrentar a guerra. O que Santa Maria já fez? É a palavra prevenção. Não adianta dar o problema e depois nós buscar a solução. Tentar buscar a solução. Qual é a prevenção? Nós hoje estamos enterrados debaixo da cidade de Santa Maria, enterrado mais de 70 milhões de reais, que é para tratar da prevenção, que é para evitar alagamentos. É o que, diferente do que está ocorrendo em Porto Alegre. Aqui em Santa Maria, nós temos alguns exemplos marcantes, que todo mundo se lembra. A Rua Riachuelo, lembra o problema gravíssimo que nós tínhamos ali? Lá no Parque Pedro Machado, a Rua Maranhão, gravíssimo problema que nós resolvemos definitivamente. Ali na Salgado Filho, a Rua Borges de Medeiro, gravíssimo problema que foi resolvido. Aqui na região central, no bairro Menino Deus, ali a Rua Gomes Carneiro, que foi resolvido definitivamente, problema crônico de alagamento. Lá na região sul, a Rua Davi Ribeiro e Alfredo Sacol foram resolvidos. Por que nós estamos falando isso? Porque é importante, nós estamos fazendo de chuva, de alagamento. E eu quero compartilhar com as pessoas que nós não tivemos problemas mais graves em Santa Maria porque o nosso governo tomou ações preventivas. E ações preventivas é saber que todo ano vai ter um problema. Todo ano vai ter uma estiagem. Nós sabemos, aí eu esqueci de dizer, Santa Maria, como o estado inteiro passou, por 3 estiagens. O que nós fizemos? Depois da primeira estiagem, criamos o projeto Irriga Santa Maria. Ou seja, de maneira preventiva. Vai ter uma nova estiagem? Óbvio que vai ter. Vai ter um novo temporal? Vai ter. Vai ter uma nova vendaval? Vai ter. É certo. Todo ano tem isso. Então daí cabe ao gestor, e é o que o Rodrigo Décimo e eu estamos fazendo, é saber que vai ter, nós estamos preparados. Quando eu assumi a prefeitura, tinha uma defesa civil com 2 pessoas, nós não tinha nada de equipamento. Nós estamos totalmente equipados. Ah, mas prefeito, e se der um problema hoje e faltar lona, como é que o senhor vai comprar lona de maneira emergencial para as pessoas? Não, eu já tenho lona comprada.
Eu já tenho mantimentos comprados. Nós já tratamos isso de maneira preventiva. Por isso, Silvano, o que eu e o Rodrigo vemos aqui falar contigo e com os telespectadores é dizer, não é o que nós vamos fazer, é o que nós já fizemos. Já fizemos para a população ter a tranquilidade que tem um governo sério, responsável e que faz planejamento. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito, que ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. E esse é o trabalho de maneira tranquila que nós estamos fazendo. E por isso que eu dividi, junto com o Rodrigo, com absoluta tranquilidade. Todos vocês sabem que a sintonia que nós temos de trabalho, algumas pessoas chegam a dizer, mas não é normal o prefeito e o vice-prefeito ter sintonia. Bom, se não é normal, eu e ele somos anormal. E temos orgulho de ser anormal, porque nós dividimos o trabalho e os dois trabalham ao mesmo tempo. Nós acertamos que, nesse primeiro momento, a fase 1 do enfrentamento de chuvarada era a questão de salvar vidas. Fazer acolhimento, salvar vidas, fazer acolhimento, pedir para áreas de risco, as pessoas saiam das áreas de risco, que é o que está ocorrendo lá em Bento Gonçalves. Olha só que coisa gravíssima, o prefeito Diogo, que é um amigo meu, falou, olha o que está ocorrendo na região sul, pega em São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, eles já sabem que vão ter um problema, então já trabalharam de maneira preventiva. Então a fase 1 primeiro era assim, colher, salvar vidas, buscar acolhimento, garantir um espaço digno para as pessoas ficar nesse período. E a fase 2, evidentemente, que é o que nós já tratamos também, que é, por exemplo, a questão da prevenção. Lá na Rua Canários, no Morro Seychella, onde nós tivemos o deslizamento, que morreram pessoas agora, novembro do ano passado, o Rodrigo e eu protocolamos o pedido de liberação de dinheiro para resolver um problema que morreu gente agora. Eu não estou colocando a culpa em ninguém, muito antes pelo contrário, mas eu tenho uma obrigação de falar com o telespectador que o Rodrigo e eu, antes de ter o evento morte, nós já estamos tratando desse assunto. Então, ano passado já havia sido feita essa solicitação para resolver aquela drenagem? De 11 locais. 11 locais. E eu agradeço, sim, que o governo federal, sensível, depois do presidente Lula vir a Santa Maria, houve a sensibilidade de dizer, olha, pessoal, nós já pedimos, temos problemas, e agora foi anunciado, além dos 16 milhões para a Rua Canário, mais 17 milhões lá para Churupa, lá no Nossa Senhora do Trabalho, lá, que é uma outra questão de risco. Porque esse é um item importante que está a cidade, e eu acho que o estado inteiro está bastante revoltado com a manifestação da ministra Tebet, que disse que não liberou dinheiro por falta de pedido, que os prefeitos não haviam pedido, né? Que não sabiam o que pedir. Aquilo criou uma revolta assim, ó, regional. Ou seja, o prefeito tem que ter esse pedido já formalizado de qual é a verba, para qual lugar é destinado. Ou seja, se nós em Santa Maria até estamos numa situação privilegiada diante dos outros, das outras cidades. Não é surpresa essa manifestação da ministra Tebet, porque a única vez que ela veio em Santa Maria, ela ficou em cima de um caminhão fazendo campanha. Ela nem sabe o que é Santa Maria. Eu não falo nem de Santa Maria, eu estou falando do nosso estado. O Rodrigo e eu temos a obrigação de falar. Ela não pode generalizar. Se tem outros municípios que não fizeram a parte deles, nós fizemos. Então a prefeitura já solicitou, já havia solicitado. E eu vou lembrar a ministra Tebet que novembro do ano passado ela era ministra. Agora, se ela não sabe o que ocorre no governo que ela trabalha, bom, então ela se intere do governo dela e não venha cobrar de mim do Rodrigo, porque nós fizemos a parte dela. Nesse sentido, só para esclarecer bem, Silvana, o ano passado, conforme o prefeito já anunciou, nós fizemos uma solicitação para 11 locais para contenção de encostas, que no total dava 91 milhões, quase 100 milhões de reais. E paralelamente a isso, também entramos com outro projeto que dá um montante em torno de 175 milhões de reais, que é para a questão do desassoreamento, macrodrenagem da nossa cidade. Isso a gente entrou ainda no ano passado. Claro que agora, em virtude desses acontecimentos, o governo está liberando alguma desses pedidos, mas que, no nosso caso de Santa Maria, além daquelas ações que aconteceram com relação aos mais de 70 milhões que foram investidos em macrodrenagem, foi feito também em torno de quase 10 milhões de desassoreamento de córregos, sangas, etc., aqui na nossa cidade. Houve este encaminhamento desses pedidos. Então, a gente também trabalha de forma preventiva, de forma a poder antecipar os problemas. Infelizmente, nessa situação, houve
desbarrancamento, esse desmoronamento, que vitimou ali 2 pessoas, mas que nós estamos efetivamente preocupados com isso, não é de agora. E a questão bem importante, que eu acho que precisa ser esclarecido, o que a prefeitura está fazendo para impedir, né, essas ocupações irregulares? Porque são as regiões onde vão ocorrer novos deslizamentos, são regiões que não são apropriadas. Então, o que a prefeitura está fazendo para barrar isso? O que acontece, né? Santa Maria, infelizmente, tem uma realidade que é dessas ocupações, e aí essas ocupações em áreas de risco, apesar de nós, de forma muito recorrente, evitarmos que aconteça em outras regiões, porque no momento que nos chega essas demandas, a gente de pronto é acionado para não acontecer essas ocupações. Nestes casos, são ocupações que vêm já de longa data, né? Que já está consolidado praticamente, mas é numa área de risco. Nós temos que, mais do que nunca agora, em virtude até desses episódios, mas isso, como já citamos, é uma preocupação que nós temos, e para tanto nós já recorremos, já solicitamos recursos para fazer essas contenções, e logicamente está nesse contexto das contenções além de obras para que evitem o desbarrancamento, para nós retirarmos essas famílias de lá. Nós vamos, nesse caso específico, protocolar um projeto junto à Câmara de Vereadores para que viabilize o aluguel social, que é uma alternativa paliativa e provisória para nós desalocarmos essas famílias dessas regiões de risco. E, logicamente, paralelamente a isso, nós já temos alguns projetos, mas vão ter que ampliar para dar uma destinação definitiva para essas famílias, né? O aluguel social é uma alternativa provisória, apesar de ser em torno de 1 ano, mas nós temos que juntar os nossos projetos que nós já temos a outros projetos novos para poder acomodar todas essas famílias. Então, são 104 famílias aproximadamente, né, que estão nesse estado de vulnerabilidade agora, né? Não, são mais em torno de 200 e poucas famílias. Eu não 240. Tenho isso, 240, né? 150 na Canário, mais 90 no seu trabalho lá, que é a Churupa. Então, hoje são 240 famílias. Mas nós temos um problema que são de 500 residências, 500 casas. E é o que nós estamos tratando antes de vir aqui, né? E eu acho que é importante, Silvana, cada vez que eu falo aqui, as pessoas dizem, mas o Pozumo está falando do passado. Pessoal, não é passado. Eu estou falando de planejamento. O Rodrigo Décimo é engenheiro, entende a construção civil, sabe que para planejar, para projetar uma casa, não é pegar e montar as paredes. Tem a parte hidráulica, tem a parte hidráulica. A fundação. Tem a infraestrutura, todo o entorno que precisa ter. Nós temos que captar o esgoto sanitário, nós temos que captar a água da chuva, o esgoto pluvial, nós temos que fazer uma série de instalações, não é simplesmente 4 paredes, né? O que o Rodrigo e eu garantimos, Silvana, que diferente do passado, nós não vamos montar uma casa e atirar ali depois de ter vida, sem infraestrutura nenhuma. Isso nós não fizemos. E daí quando nos perguntam assim, mas essas coisas lá, não estamos falando assim, mas, por exemplo, por que não foi feito nada lá com a Rua Canário, esperaram morrer? Não, nós fizemos. Só que aquela ocupação de maneira irregular, desenfreada, ocorreu há muitos anos atrás. Daí sim, nós temos que perguntar por que os ex-prefeitos fizeram para não ter aquilo lá. O que eu e o Rodrigo não deixamos fazer agora são novas ocupações irregulares. Desde que eu botei os pés na feitura, o Rodrigo junto comigo, nós temos um mapeamento. Tem alguma ocupação irregular, nós somos obrigados a tomar uma medida antepática. Tem que ir lá e tirar as pessoas. Agora, o que eu garanto para ti, Silvana, que se tem algo que o Rodrigo e eu não abrimos mão, é de salvar vidas. Medida simpática ou antepática não interessa, nós não abrimos mão de salvar vidas. Chegaram, inclusive, a dizer, Silvana, mas, pois, bom, nós estamos em ano eleitoral. O Rodrigo é o pré-candidato a prefeito representando o atual governo. Essas medidas antepáticas não podem prejudicar uma campanha eleitoral? Pessoal, se nós for misturar, Silvana, campanha no meio de uma tragédia que nós estamos vivendo, olhar o que está ocorrendo em Porto Alegre, região sul, São Lourenço, Bento Gonçalves, da região da Serra,
a cidade de Cruzeiro do Sul, que acabou, que não existe mais. Não vamos misturar, não vamos fazer a velha política. Eu não preciso estar indo para a imprensa anunciar o que nós trabalhamos de maneira com planejamento. A questão dos 33 milhões de reais que foram liberados agora, para a gente falar, eu estou tratando lá atrás. Tá, mas esses 33 milhões vão vir quando? Bom, nós protocolamos, fizemos o pedido, foi feito o anúncio ontem, nós estamos fazendo agora uma espécie de uma perícia, um raio-x, uma ressonância magnética, porque a gente tem que saber. Bom, nós tínhamos um problema no morro, tinha um problema no morro, tá? O problema no morro tinha 20% do morro comprometido. Agora nós temos que estudar o morro, se aumentou 20% com a chuva ou não aumentou. Tá, mas o que as pessoas querem saber, esses 33 milhões que agora o governo assinou que vai liberar, vai ser feito o quê? Vai ser feito estrada, vai ser feito saneamento, vai ser alocado a família dessas pessoas? É importante dizer. Aonde vai ser aplicado? Então... vão construir as casas, vão alocar essas famílias, vão comprar mantimentos? Porque o que nós estamos vendo é assim, muitas pessoas ajudando, e eu acho que isso é um item importante pra gente falar. Então as pessoas estão ali fazendo doações de alimentos, doando mantimentos, roupas, agasalhos, cobertores, mas essas pessoas ainda não têm aonde morar. Certo. E aí daqui a pouco tem um horror de coisa e o problema de infraestrutura, de acesso, de saneamento, de ponte, de estrada, os distritos que ainda estão, né, alguns sem comunicação com a cidade. O que isso de fato é feito? Esses 33 milhões vai ficar só lá no Morro Sechela? Não, primeiro é importante. Esse valor é um valor específico lá para o Sechela, lá na Rua Canário e para Churupa, nosso trabalho, que são aquela parte em torno ali da nossa barragem do Campestre. Então isso é um ponto, esse valor é específico. Nós vamos ocupar todo esse valor para fazer essa parte de evitar o desastre natural, que é os deslizamentos? Não vamos ocupar. Mas nós já estamos montando um pedido dentro de um planejamento e o Rodrigo está coordenando isso com a equipe de captação de recursos e elaboração de projetos, que nós vamos pedir que parte desse dinheiro que nós não ocupamos para fazer toda a perícia, para arrumar, para colocar o... não sei o nome daquilo. A contenção. Como é que é o nome, Rodrigo? Contenção? É contenção uma de encosta. Contenção, né? É contenção de encostas. Para botar aquelas paredes para evitar o deslizamento, tá? Vamos imaginar que dos 33 a gente utilize 13 para trancar as encostas. Nós vamos pedir que os outros 20 sejam transformados em a gente poder construir moradias. Só para ter uma base... E aqui, eu mais uma vez, eu agradeço o Rodrigo, o pessoal disse, mas, bom, tu não para de falar do Rodrigo? Sim, como é que eu vou parar de falar se eu tenho um cara de construção civil que me ajuda, me orientar? Eu disse, Rodrigo, minimamente, quando nós estamos para construir uma casa temporária de Jorge, é entre 150 e 200 mil. Bom, se nós precisamos de 500 casas, são 100 milhões de reais. Isso é planejamento. Bom, de onde nós vamos buscar o dinheiro? Bom, a gente já sabe quanto precisa e sabe o caminho que tem que fazer. E o local para isso? Aonde seria esse local? Não, local agora a gente debate primeiro de maneira imediata, que é o que está sendo tratado, é as locações dos aluguéis sociais, que são aluguéis provisórios. E colocar as pessoas imediatamente dentro de uma casa, para depois ter uma ação definitiva. Bom, os locais de ação definitiva, nós temos várias áreas do município e que daí nós vamos tratar. Por exemplo, não adianta eu querer colocar lá numa área, né, como foi colocado, por exemplo, a Brenner. Lá, a Vila Brenner. A Vila Brenner foi colocada lá sem nada de infraestrutura. Então nós vamos sim, com seriedade, com responsabilidade, buscar uma área que tem no município, nós temos no município, para colocar essa escada definitiva. Mas daí está a parte que nós separamos de trabalho, onde o Rodrigo vai trabalhar disso aí e eu trabalho com aquela parte que eu, por ter mais de 20 anos de vida pública, tenho mais facilidade. Que é o que o Rodrigo disse, Jorge, continua trabalhando com o governo do Estado, buscando dinheiro, que é o que eu tenho falado com o governador Eduardo Leite, continua falando com o governo federal, que foi na conversa que nós tivemos com o governo federal, que nós conseguimos mais dinheiro, que eu cuido dessa parte operacional. Por isso, Silvana, essa parte da reconstrução, essa parte que vai demandar um planejamento, que nós estamos falando de construção da Casa Civil, nada melhor do que ter o Rodrigo, que é o cara que foi presidente do Sindicato de Construção Civil. Vocês sabem, hoje o atual presidente é o Samir, grande parceiro, grande amigo, e aqui nós queremos, foi uma iniciativa do Rodrigo, ele pode depois especificar mais, ele falou com o Samir para criar um PIX
Não, Pix. já foi criado. Já foi criada a campanha, o Sinduscom está trabalhando nisso, a gente está divulgando, que é esse Pix para a gente realmente unir esforços, né? E poder ajudar efetivamente nessa reconstrução. Daí perguntaram pro Rodrigo e para mim, por que criaram o Pix com o Sindicato de Construção Civil? Que nós sabemos que o dinheiro público é uma burocracia infernal, que eu cobrei isso do presidente, eu disse, não adianta me dizer que eu vou ter dinheiro e eu tenho que estar licitando, tenho que fazer isso, fazer esse é outro. o ponto. Por exemplo, esses 33 milhões, só para entender, esses 33 milhões vai ser investido na contenção do morro. Vai ser necessário fazer uma licitação para quem vai fazer essa contenção? O Rodrigo fala essa parte. O processo todo, ele precisa ele seguir um rito legal, que a gente não pode... Sim. Há a possibilidade, pela emergência da obra, desse rito ser atalhado. Mas é um processo que demanda, sim, uma série de documentos, uma série de... Mas vai ser feito licitação. A gente chama de licitação igual, apesar de não ser uma licitação aberta, a gente pode direcionar. A gente pode fazer uma inexigibilidade de licitação pela circunstância, Sim, pela emergência e, às vezes, pela especialidade da empresa. Porque não é qualquer empresa que tem o know-how e a capacidade de fazer uma contenção dessas. Silvana, o que dá proteção jurídica para agora, porque os responsáveis pelo município é o vice-prefeito e o prefeito. Quem tem que prestar conta para o Tribunal de Contas é o vice-prefeito e eu. Né? Então, nós fizemos decreto de calamidade pública também. Daí me perguntaram qual é a diferença do decreto de emergência com o decreto de calamidade pública. Bom, ao ponto que chega, Silvana, e é meu dever, meu e do Rodrigo aqui, eu de maneira mais contundente, o Rodrigo mais comedido, que é normal, mas o Rodrigo é uma pessoa mais serena e o Jorge mais agitado. Bom, nós temos 5 dedos na nossa mão, nenhum dedo é igual. Sim. Nenhum dedo é igual. Né? Agora, por que não fizeram o decreto de emergência antes? Pessoal, para quê? Está preocupado? Faz decreto ou não faz decreto? Você está preocupado com aquilo que nós fizemos, salvar vidas. Tá, mas agora assim, vamos explicar para a população o que é o decreto de calamidade pública? Tá, então primeiro, decreto de emergência, tá? Quando dá um evento, um temporal que nós tivemos e não ocorreu morte. Decreto de calamidade pública, além do evento que teve, climático, tivemos morte, então é calamidade pública. Com isso, permite que nós contratamos algumas empresas de maneira direta, que tenham know-how, mais que tenham agilidade. especialidade, mais agilidade, para fazer primeiro a perícia que nós queremos. Esse raio-x, essa ressonância magnética. Daí tu vai me dizer, mas, esposo bom, na construção de casas, como que nós vamos fazer depois? Eu implorei para o presidente Lula que nós tenhamos um atalho na burocracia para a gente poder fazer, para nós poder construir casa. E prestando conta, de maneira absoluta, cada centavo que vai entrar no Fundo Municipal da Defesa Civil, nós vamos prestar conta. Esse valor que está sendo depositado lá na conta Pix do Sinduscom, cada centavo vai ser prestado conta. Uma pergunta importante que eu acho que a gente precisa esclarecer a população também é que várias pessoas estão ajudando, tem várias vaquinhas, vários Pix. Como é que a prefeitura está organizando essas doações? Como é que a Defesa Civil está organizando isso? De administrar essa verba toda que está vindo de diversos Pix. Silvana, eu quero aproveitar a deixa da pergunta e primeiro fazer assim um grande agradecimento a todos os voluntários que estão fazendo um belíssimo trabalho de acolhimento, de arrecadação de alimentos, estão fazendo almoços, jantas para quem mais precisa nesse momento. Então eu quero deixar registrado aqui, em meu nome, tenho certeza, em nome do prefeito, em nome da prefeitura, em nome da cidade de Santa Maria, o agradecimento a essas pessoas. Nessas iniciativas voluntárias existem também alguns pedidos de recursos, de dinheiro, justamente para poder, através de PIX, através de fundos. O que nós, prefeitura, temos? Nós temos o Fundo da Defesa Civil, que é um CNPJ. Este fundo é administrado pela prefeitura e, por ser um recurso que, no momento que entra nesse fundo, entra nessa conta, ela sofre um trâmite, qualquer tipo de compra, salvo compras emergenciais, é um processo licitatório, tem todo um processo de prestação de contas que a prefeitura precisa fazer, e para isso nós temos órgãos dentro da prefeitura, a controladoria, que faz já essa juntamente, lógico, com a PGM, com a Secretaria de Finanças. Os demais fundos de arrecadação, a prefeitura não tem gerenciamento, não tem como gerenciar. Então, a gente aproveita esta oportunidade, esta pergunta para dizer, se vocês que querem doar, que querem colaborar,
procurem um fundo, procurem uma instituição que seja idônea, que tenha condições de dar confiança. A gente sabe que o Sinduscom, foi citado agora há pouco, está fazendo uma campanha de arrecadação. É uma instituição que já deu demonstrações da sua idoneidade, daquilo que já fez por Santa Maria. A gente, logicamente, existem outras iniciativas também? Sim, existem. Algumas, infelizmente, tem pessoas aproveitadoras, tem pessoas que se valem desse momento para poder tirar benefício próprio, enfim, fazer qualquer tipo de... Tem exemplos ali de cards, de instituições idôneas e que estão fazendo um belo trabalho, que são o Pix ali é trocado, justamente para ir para uma conta que não é a conta da instituição. É essa pergunta que a gente questiona. Então, os esforços, porque tem coisas nevrálgicas que precisam ser resolvidas, que aí eu não sei de quem é a competência. Por exemplo, os acessos, né? As rodovias, as estradas que foram destruídas. A comunidade tem alguns lugares que a própria comunidade pegou o trator, a escavadeira da comunidade e foram tentar reconstruir os seus acessos. Quem é que tem autoridade para fazer isso? Né? Da onde é que vai sair esse dinheiro, que é um dinheiro importante a ser aplicado e que precisa, né, conforme o nosso prefeito já falou, ser bem feito, ser planejado, para que na próxima chuva aquela localidade não fique de novo ilhada. Estradas federais é DENIT, estradas estaduais é DAER, estradas municipais é o município. Nós, do município, já estamos, do dia 30, quando começaram os eventos, até o dia de hoje, destinando mais de 10 milhões de reais através do remanejamento de recursos que nós temos na prefeitura, justamente para atender a essas necessidades de acessos. Ótimo. O montante que foi estragado, que nós precisamos investir para essa reconstrução, a gente não tem ainda essa dimensão, porque nós estamos fazendo o levantamento. Quando uma ponte cai, a gente não tem o projeto pronto de uma ponte que caiu em virtude desse uma semana atrás, mas nós estamos montando isso e vai ser um valor muito grande. Mas para os acessos que a gente já tem condições de atuar, nós já temos máquina, em torno de 2 milhões só de pedras, para que a gente já está comprando, mas tem máquinas, tem tanto para a cidade quanto para o meio rural, a questão de... Enfim, é uma série de ações que já estão sendo realizadas, e esses 10 milhões a gente estima, em torno de 10 dias vai gastar. Porque nós estamos com mais de 11 equipes dedicadas só para o interior, tanto igual ou parecido aqui nas vias urbanas. Assim, o que aconteceu? A gente tem que ter a dimensão que em 72 horas foram 600 milímetros de água. Foi uma coisa histórica, mundial. Cursos de rios foram modificados. O que era um traçado de rio, ele foi para ter a dimensão da intensidade dessa chuva. Imagina em estradas de terra, que naturalmente com chuvas de bem menor intensidade já causa danos. Com 600 milímetros, então, foi criado efetivamente quase que cursos de água no meio de estradas. Viraram rios. É algo assim que não dá para... Mas isso não estava planejado para 600 milímetros, não. Ninguém estava planejado. A gente sempre fala assim, a minha formação de engenharia, como o prefeito falou, quando a gente dimensiona alguma coisa, a gente dimensiona para algo dentro de uma normalidade, dentro de um histórico, de uns 20 anos. Agora, aconteceu uma coisa dessa, a gente não tem dimensionamento. Eu acho que nós temos que falar, então, Santa Maria, vou pegar o gancho que o prefeito falou, e eu quero falar para as pessoas isso também, né? A gente está comemorando 166 anos de Santa Maria, e nós temos que agradecer, eu acho, né, Jorge? De fato, ainda a gente tem que agradecer, tem muito ainda por agradecer, porque diante do que nossos vizinhos, nossos irmãos aqui no nosso estado estão passando, nós ainda estamos, na grande maioria da cidade, está em condições de normalidade, em condições de trabalhar. Eu acho que agora a gente precisa unir os esforços para conter e fazer trabalhos preventivos, porque vem mais chuva por aí, né? Vem mais chuva. E eu acho que a cidade toda teve um abalo por causa dos canos da Corsã. Eu acho que o problema todo que Santa Maria enfrentou, né, da grande maior parte da população da cidade, foi em virtude dos canos, né, que estouraram. Das adutoras, né? Das adutoras. Então, o que, de fato, a Corsã e prefeitura estão fazendo para realmente resolver esse problema, porque vem mais chuva por aí? Bom, primeiro é importante... na tua pergunta primeiro antes, rodovias estaduais e federais, é importante dizer
que nós temos a rodovia estadual 287, onde, em tese, a prefeitura não tem que fazer nada. Não tem autonomia. Em tese, não tem autonomia. Mas nós não nos metemos. Nós não somos egoístas. Nós não cuidamos só de Santa Maria. Nós temos a obrigação de cuidar de toda a região. Santa Maria, por conta do evento da Botkiss, o mundo inteiro abraçou Santa Maria. E agora nós vamos abraçar o Rio Grande. O que eu estava fazendo? Eu diretamente, tá? Fui lá, o Rodrigo continuou na reunião do Comitê de Crise, e o Rodrigo Jorge vai lá com o General Pimentel, lá, mas eu vou lá ver o que na ponte, se eu não entendo de engenharia, vai lá ver o que eles precisam, depois se eu tiver que entrar em campo como engenheiro, eu entro em campo. Não precisou, por quê? Fizemos o levantamento topográfico, o Exército fez, do que precisa para estabelecer a ponte logo que passa a base aérea, junto com a SACIR, porque a competência de construir uma ponte nova é da SACIR, que é a concessionária. Vai conseguir construir de um dia para o outro? Não vai conseguir. O que nós fizemos? De manhã cedo, 8h30 da manhã, o Rodrigo e eu fomos no General Pimentel, na terceira DE, e pedimos, precisamos de uma ponte provisória para ajudar a SACIR. Daí tu vai me perguntar, mas Jorge, quem sabe tu te preocupa com a ponte de Arroio Grande e deixa a da 287 depois? Aí é ser pequeno. Aí é ser mesquinho. Não. A gente tem que pensar em todos os acessos. Pensar em todo. Com certeza. E aí, quando de fato vai vir essa ponte provisória? Não, a ponte tem feito levantar. A ponte não está no estado. A ponte está em outro estado, é importante dizer. Mas também não adianta a ponte aqui, enquanto não tiver pronto assim, as cabeceiras. Esse é o outro item que as pessoas estão reclamando do Exército, eles estão reclamando das nossas forças armadas de um modo geral, porque não está vindo socorro. Quem está socorrendo são os empresários que estão nos ajudando também. Eu quero reparar o Exército... tanto o Exército Brasileiro quanto a Força Aérea está sendo, nesta tragédia, em Santa Maria, um grande parceiro. Grande parceiro, sim. Estão nos ajudando demais. Nesse caso específico da 287, o que acontece? As pontes que o Exército tem são para manobras de guerra. Então eles fazem treinamento com essas pontes e são pontes assim que não têm uma característica que permita um trânsito intenso de veículos. O que o Exército providenciou junto com o DENIT? Uma outra estrutura de um vão maior e que com melhores condições para atender o trânsito que a 287 tem. O que as pontes que o Exército tem para as manobras dele é para passar, logicamente, carros blindados, são carros pesados, tudo, mas ela é para uso muito específico e momentâneo. 14 metros, 20 14, metros 20 metros. Essa que vai vir agora é uma ponte diferenciada de 60 metros, um vão bem maior, e que permite o trânsito de veículo, claro, com a manutenção. É uma ponte metálica, ela vai ter que ser periodicamente... Mas quando o Exército vai trazer essa ponte? E não é só trazer a ponte, Silvana. Não é só trazer a ponte. A ponte vai ser o menos difícil. O que nós vamos ter que fazer ali? Vai ter que ser feito um desvio, porque não vamos colocar a ponte provisória no local da definitiva, porque senão a definitiva nunca vai sair. Exatamente. Tem que ser reconstruída. Tem que fazer todo um desvio, todo um acesso paralelo à ponte, aonde a ponte que caiu estava. Tem que ser feito cabeceiras, tem que ser feito... Quer dizer, o processo não é um processo rápido que daqui uma semana vai estar pronto. É um processo que demanda 20, 30, 40 dias. E isso a gente não tem ainda pronto, porque quem vai executar todas essas obras para receber a ponte vai ser a concessionária. Então, não existe processo simples nesse contexto todo. Por que o Rodrigo e eu temos a esperança de isso ser mais rápido? Que a concessionária é uma empresa privada. Então, eles vão imediatamente fazer a recuperação das cabeceiras. O Exército já fez o levantamento topográfico, que é para dizer para a concessionária, para eu colocar uma ponte que pesa, faz de conta, 100 toneladas, eu preciso ter 500 toneladas de pedra. Eu estou chutando aqui. Né? Bom, para eu botar uma ponte de 100 toneladas, eu tenho que ter 500 toneladas de pedra. O Exército já disse para a concessionária, vocês precisam disso. Então agora a nossa missão, junto com a prefeitura, com a região, é junto ao governo do estado, fazer a conversa com a concessionária, que é o que nós estamos fazendo nesse primeiro momento. Mas, Pouso Bom, isso que a gente tem que cobrar a concessionária é o governo do estado. O governo do estado cobra e nós cobramos também. O que é importante saber em conjunto. Que nós não nos omitimos. E mais ainda, né, eu não tenho a menor dúvida, Silvana, quando a gente fala Santa Maria, nós estamos mandando mantimentos para Sinimbu,
para Silveira Martins, para Nova Palma, para Agudo, para São João do Polese. Nós vamos ajudar todos os municípios que for necessários. E a gente quer agradecer. São milhares e milhares de pessoas, que o Rodrigo falou, que estão nos ajudando. Estão ajudando. As carretas estão vindo aqui agora. Eu hoje de manhã, eu recebi o telefonema de um senador de Goiás, que eu não sei quem é, mas ele é amigo de uma amiga minha que mora em Brasília. E ele disse, olha, eu ouvi falar bem do atual prefeito lá, e dela disse, não, o atual prefeito é meu amigo, e acabaram conversando. Ele me ligou, só vou destinar uma emenda para Santa Maria. De tarde eu vou te dizer para que é essa emenda. Então há esse momento de solidariedade. E aí entra aquilo que tu falou. Bom, vamos depositar dinheiro. O Rodrigo disse de maneira bem clara. É certo que toda vez que ocorre uma calamidade, é certo que vai aparecer picareta. É certo. Nós prendemos uma pessoa aqui agora, Silvana, que estava pegando doação e vendendo. Ai, que absurdo. Isso é um absurdo. Que absurdo. Mas isso é certo que vai acontecer. Por isso que nós estamos implorando, procura as instituições, né, credenciadas. E vamos lá, tu citou algum artista que recebeu um valor significativo. No momento que esse valor significativo adentrar no município, o município presta conta absolutamente de tudo. É que nem as especulações que a Madonna tinha doado 10 milhões e o governo do estado desmentiu que não tinha entrado esse dinheiro. Então tem muita especulação, muito marketing, muita gente fazendo marketing em cima dessa tragédia. Mas do ponto de vista objetivo, eu preciso falar então que Santa Maria está de parabéns, né? As pessoas estão unidas, estão solidárias, as pessoas estão fazendo força-tarefa. A gente vai no Farrezão, vai no Tempo das Nações, vai no CTG, a gente vai nos lugares onde tem vários voluntários, estão separando as roupas, separando as comidas. Então está todo mundo doando, ajudando. O que eu vejo nesse momento que as pessoas precisam é ter força, melhorar a sua autoestima, porque a cidade precisa continuar, né? Porque aquela questão, é proibido sorrir, como foi falado. Não posso postar que estou na academia, né, prefeito? Eu quero falar para a população, nós precisamos continuar com força, com fé, porque senão a energia das pessoas vai baixar tanto que a economia vai diminuir, as pessoas não vão mais ter vontade de trabalhar e aí sim o caos vai ser instaurado. A gente precisa continuar com alegria, sim, para poder ajudar nossos irmãos, para poder ajudar as cidades que precisam mais do que nós, porque Santa Maria ainda está numa condição privilegiada. Nós estamos ainda numa situação privilegiada. Nós precisamos efetivamente ter muita fé nesse momento, mais do que nunca se irmanar para vencer essa dificuldade. O prefeito já falou no início da fala dele, nós já passamos por muitas dificuldades. Santa Maria, infelizmente, teve situações aí, enfim, que nos aperta muito o coração. Mas a gente superou e vai superar mais essa, graças ao povo dessa cidade, graças à união que nós temos. E a gente está assim, estando na prefeitura, a gente está envidando todos os esforços para poder passar adiante. E, logicamente, que a gente tem, como poder público, uma responsabilidade muito grande frente a tantas dificuldades, né? Mas nós estamos com a consciência tranquila do que nós já fizemos, do que estamos fazendo e do que nós vamos fazer ainda. E é muita coisa boa, assim, que a gente tenha, como eu disse, com relação à fé, né? A gente tem que ter a esperança de que a gente vai vencer e isso vai nos dar energia e força para vencer todas as dificuldades. Rodrigo, eu preciso que o Rodrigo conquistou uma baita vitória nacional, que é o voo Santa Maria São Paulo, a retomada do voo. Ele fala, explica para nós, Rodrigo, o que é importante. É algo que já... Só um pouquinho, Rodrigo. E algumas pessoas dizendo assim, mas as pessoas estão desabrigadas, o que tem que ver o voo, se eu nem vou pegar um avião? Meu Deus, é uma ligação importante que o Rodrigo conseguiu, vitória que passou pela mão dele. Depois eu vou falar do Poço Artesiano, tá? Realmente, assim, é algo que a gente luta pela cidade, pelo contexto, pela região, né? Um voo regular entre Santa Maria e o Sudeste, a região central do país, e que quando começou os episódios na semana passada, dessas chuvas intensas, a gente retomou com todas as companhias aéreas e com a ANAC, com a SAC e com a Força Aérea a retomada desses voos, porque nós estávamos cada vez ficando mais isolados, né? Nós chegamos a algum ponto ficamos só com uma ligação asfáltica com a 158
aqui em direção a Rosário, mas que não nos permitia muitas alternativas, porque lá em na 290 Santa Margarida estava já interrompido, então e aí a gente foi para justamente tentar essa conexão aérea, que era o que nos restava. Isso também, nada é de uma hora para outra, nada é tão rápido quanto a gente gostaria, mas tivemos o retorno da Companhia Azul, que a partir de amanhã coloca um voo em direção a Campinas, né, ao aeroporto de Viracopos. Direto Santa Maria, Campinas. Direto Santa Maria, Campinas, com algumas restrições, mas já estamos 100% fechados para ter os voos, para voos que vai acontecer hoje, amanhã, domingo e terça-feira. E já estamos praticamente fechados para a continuação desses voos até o mês de junho. Claro que, paralelamente a isso, a gente tem que vencer uma etapa de cada vez. Vamos continuar trabalhando para que tenha essa continuidade de mais longo prazo. Tem que ter demanda também, né? Isso é um outro item, né? Tem que ter demanda. Mas acreditamos que demanda existirá. Olha, mas é o seguinte, o aeroporto de Porto Alegre no final do mês acabou. Exatamente, tá tudo então vai ser uma rota importante. Mas aí tem uma outra coisa que é importante fazer. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Poços artesianos, está proibido o uso de poços artesianos. O que fizemos? O Rodrigo e eu, na reunião com o vice-governador, dissemos, vice-governador, tem que liberar poço artesiano para a gente poder utilizar a água, não para consumir, mas posso para lavar a casa, que está tapado de lama. E esse episódio foi emblemático porque nós estávamos em deslocamento, eu e o prefeito, para a reunião com o vice-governador, e chega uma demanda por telefone para o prefeito com relação à utilização, se a prefeitura poderia liberar o poço artesiano. O prefeito falou, não, mas isso não é uma coisa que esteja na nossa alçada, não é competência nossa. E nesse meio tempo, o prefeito liga para a secretária de Meio Ambiente, ainda no deslocamento, tudo muito rápido, muito dinâmico, né? Liga para a secretária do Meio Ambiente, justamente com relação a isso, e ela, vamos ver. Tá. Chega no vice-governador, traz essa demanda, olha, precisamos de forma emergencial abrir essa janela, porque nessa crise que nós estamos vivendo, o vice-governador acata isso e as coisas evoluem assim. No outro dia está feita a portaria. Que bom. E por mais que tenha dificuldade, nesse mesmo dia, o Rodrigo tratou do voo Santa Maria São Paulo, mostrando que não é questão de voar. Não estou dizendo ir passear em São Paulo, um avião. Não. É uma importantíssima ligação. Mas olha só que, por mais que tenhamos dificuldade, nós tratamos 2 assuntos. Santa Maria São Paulo de tarde, Poço Artesiano trabalhando de tarde. No outro dia de manhã, já estava a resposta das 2 demandas. Isso é para mostrar, e o Poço Artesiano não é para Santa Maria, no estado inteiro. O estado inteiro. Isso é para demonstrar, Silvana, de que maneira nós estamos governando essa cidade, trabalhando, enfrentando essa crise, essa grave crise do estado inteiro, não pensando só no nosso umbigo. Se Santa Maria é o coração do Rio Grande, o coração tem que pulsar para o corpo inteiro. E o Rodrigo e eu estamos cuidando do corpo inteiro, e esse corpo inteiro se chama Estado do Rio Grande do Sul. Ai, que maravilha. Muito obrigada, então. Muito obrigada pelas informações. E vamos dizer que Santa Maria ainda tenha muitos anos de força e fé e luta, e que a gente consiga, né, vencer mais essa etapa. Tu trouxe em algum momento da nossa conversa aqui, Silvana, o aniversário de Santa Maria. Nós vamos fazer o aniversário, sim, vamos comemorar essa data, mas quem sabe de uma forma um pouco diferente, né? A gente tinha imaginado uma grande festa, mas a gente precisa ser mais do que nunca solidários, como nós estamos sendo. Quem sabe a gente faça efetivamente, no dia 17 de maio, uma festa solidária, né? Uma festa que a gente possa, mais do que nunca, estender a mão a quem mais precisa, que nós possamos fortalecer a solidariedade que está sendo realizada, que está acontecendo na nossa cidade. Então vamos comemorar esse aniversário dessa forma, né? Quem sabe fortalecendo e reforçando todas as ações que já estão sendo feitas. Muito bem. E outra coisa, né? Nós vamos perder no café a esperança. Não tem. Isso aí. Não é fácil, né? As pessoas dizem, não, é o prefeito e o vice-prefeito. Somos seres humanos. Choramos igual a todo mundo. Eu cansei de chegar em casa e chorar de noite. De ver as cenas que a gente vê e chorar assim, chorar. Ontem aconteceu algo inédito inédito comigo. Eu fui para casa às 6h30 da tarde, tive que dormir 15 minutos, porque eu não parava de perder sono. Não tinha conseguido dormir a noite inteira. Mas tem uma coisa que não falta para nós, é coragem
e força. E está lá na Bíblia, Josué 1:9. Jesus determina que sejamos fortes e corajosos. Nesse momento de dificuldade, se tem alguma coisa que não vai faltar é coragem e força para o Rodrigo e para mim. Muito bem. Muito obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.